Olá pessoal, neste projeto nós vamos criar um canhão que tem que se defender dos nossos inimigos, dos nossos tanques de guerra, tá ok? E caso algum tanque de guerra chegue no seu encontro, o jogo é finalizado e você tem que apertar a tecla barra de espaço para que o jogo recomece. Esse jogo, pessoal, é ideal para quem está começando a trabalhar com o Construct, tá? Está começando a aprender como criar jogos utilizando a engine Construct, tá ok? Então, vamos lá, vamos criar o nosso game. Olá, pessoal. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso projeto. Então, eu já estou com o editor do Construct aberto. Eu vou clicar em Novo Projeto. Vou dar o nome para o meu projeto. Turret Defender. Vou escolher aqui, ó, um padrão já pré-definido. Então, eu posso colocar aqui, cadê? Retrato, paisagem, 16:9, tá? Ou paisagem, 1080p. Então, fica a cargo da escolha de vocês. No meu caso, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, paisagem, tá? 16:9. Então, ao fazer isso, o que ele já faz? Ele define uma largura da tela para mim, ó. Então, ele falou que a minha tela é 854 por 480, tá? Então, aqui, vou clicar em criar. Pronto. Criou o meu projeto. Do lado direito, aqui, ou melhor, né? Do lado esquerdo, eu tenho as propriedades do meu projeto, pessoal. É como se a pastinha Turret Defender estivesse selecionada, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui em Turret Defender, vou vir nas propriedades e vou adicionar algumas propriedades, como, por exemplo, descrição, jogo, voltado para eliminar os tanques. Pronto. E dê o nome que eu vou utilizar no meu projeto para exportá-lo para a plataforma Android ou iOS. Então aqui br.com.makeindiagames.turretDefender. Então tudo com letra minúscula, tá? Então o último item seria o nome do nosso game e aqui seria o nome da empresa, o domínio da empresa a qual o game pertence. Autor, Danilo Filito. E-mail, danilo.filito@gmail.com. Website, http://www.makeindiagames.com.br, tá? No caso aqui eu vou colocar até HTTPS. Pronto, configurei os dados sobre o meu projeto, ó, o nome dele, versão, a descrição, o ID, o autor, o e-mail e o website. A próxima coisa que nós vamos configurar, que é importantíssimo, pessoal, eu tenho aqui, ó, o tamanho da minha tela, que seria o que? A minha câmera, né? Então, o meu layout, né, que é a minha cena, olha aqui que interessante, essa partezinha branca, tá? E o meu, deixa eu voltar aqui, e o meu tamanho de tela é essa parte que fica pontilhada, ó. Então, o que o jogador vai visualizar, o que estiver dentro dessa área pontilhada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte branca, que é aqui o meu layout, ó. Então, se eu vier aqui na pastinha Layouts, eu tenho ele aqui. Eu posso alterar o nome do meu layout, vou chamar de Game. Reparem que aqui também foi alterado. E eu vou alterar aqui no meu layout, pessoal, o que? O seu tamanho, ó. Eu vou deixar o tamanho dele igual ao tamanho da câmera, tá? Para que isso? Para que o jogador visualize toda a minha cena, tá? Não fique cena escondida no nosso jogo. Pronto, tá aqui a nossa cena.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, em folhas de evento e vou renomear essa folha de evento para Game. Por quê? Porque esta folha de evento, pessoal, é o local onde nós vamos programar todas as ações relacionadas com a cena Game. Então, eu deixei o mesmo nome para ficar fácil de identificarmos. Maravilha. Então, agora eu vou colocar os elementos, os objetos no meu jogo. Então, vou clicar 2 vezes aqui em qualquer área, qualquer lugar da minha área de trabalho, e vou adicionar o primeiro elemento. Qual elemento? Vou adicionar aqui um tilde background. Um tilde. Opa. Será que agora ele não identifica, mas... deixa eu ver aqui. Mouse, sprite. Cadê o nosso amigo tilde background? Puxa vida, sumiu. Aguarde um momentinho, pessoal. Geral. Aqui. Fundo em blocos, pessoal. Então, como está em português agora, né? Ele está mostrando o que é fundo em blocos, que seria o meu background. Então, eu vou escrever aqui, ó. Background. Quem trabalhou com a versão em inglês era o meu tilde background, tá? Então, vou mandar inserir, vou clicar em qualquer lugar, não tem importância, e vou escolher a imagem, ó. Então, eu vou na pasta, onde eu descompactei os arquivos que eu vou utilizar no meu game. Então, cadê os nossos arquivos aqui, ó? Deixa eu encontrar. Turret Defender, Sprites. E aqui, Background. Pronto. Já abri a minha cena. Vou fechar. Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer o que? Posicionar o meu background aqui no cantinho. Ah, Dani, será que ficou no lugar certo? Basta você olhar aqui na posição, ó. Qual posição que ele está? Aqui informa a coordenada x e y. Então, eu quero na coordenada 0,0. Pronto, vi aqui no cantinho. Um detalhe do tipo fundo em blocos, pessoal, que é o nosso tilde background, quando o construct era em inglês, né, é o que a coordenada de origem é aqui no cantinho, ó. Então, é por esta coordenada, no canto da esquerda superior, que nós vamos definir o posicionamento do objeto em cena. E agora, basta redimensionar, ó, arrastar e puxar todo o objeto. Pronto, está aqui. Ah, Danilo, mas eu preciso colocar ele igualzinho? Como é um plano de fundo, pessoal, se vocês quiserem, vocês poderiam até fazer uma coisa assim, ó. A única coisa que vai ser vista é o que está dentro da nossa área, né? Dentro da nossa câmera. Então, essa parte aqui não vai ser vista. Não tem problema nenhum. Tá ok? Único problema é que a imagem está ocupando um espaço maior do que o necessário. Somente isso. Se eu der um play, aqui em cima no botão, eu consigo visualizar o meu jogo. Está aqui. Pronto. Então, toda essa área aqui é a área da minha câmera. Tá ok? Onde eu clico no projeto, venho aqui, ó. Cadê? Tamanho da minha tela. Tá? Aqui ele chama de tamanho da tela. Eu gosto de chamar de câmera. Tá ok? Então, pronto. Colocamos o nosso background. E agora, nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou vir aqui no meu projeto e vou adicionar quem? Um outro objeto. Qual? O nosso turret, nosso canhão. Então, ele vai ser um sprite e eu vou chamar ele de player, que vai ser o meu jogador. Vou clicar aqui em qualquer área, pode ser até fora da nossa cena, da nossa câmera, e vou escolher quem? Aqui, ó. Nosso canhãozinho, tá ele aqui. Tá ok? Então, já inseri o mesmo. Se vocês olharem aqui, ele criou uma animação. Então, para que serve sprites? Serve para criar animações, ó. Então, já logo de padrão, o que ele faz? Ele cria uma animação com um frame, com um quadro apenas. E nós inserimos essa foto neste quadro, ó. Tá ok?
aqui embaixo tem as configurações da minha animação. A velocidade, se ela vai repetir, quantas vezes ela vai repetir, caso você queira que ela repita, tá ok? E mais um monte de outras opções. Então, basta fecharmos aqui, ó. Tá aqui o nosso canhão. Então, ou melhor dizendo, o nosso turret, o nosso player. Então, já conseguimos inserir ele aqui no nosso jogo. Um detalhe interessante, pessoal, eu estou inserindo todos esses objetos em apenas uma layer, em apenas uma camada, tá? E eu consigo definir o posicionamento desses objetos na camada por meio de um índice, tá ok? Então, índice Z, ó, 1 de 2. Se eu clicar aqui, ó, no nosso background, índice Z, 0 de 2, ó. Então, o que acontece? O plano de fundo está na posição 0 da minha layer. Ele está abaixo do meu canhão. Então, todos os próximos elementos que eu for inserir vão estar acima do valor 1, tá ok? Então, aqui, vou inserir uma outra sprite, que vai ser quem? Meu tanque, ó, de guerra. Inserir. E agora, olha que legal, eu vou clicar aqui, adicionar frame, ou melhor, importar frames de arquivos. Quais frames? Esses dois arquivos aqui, ó. Pronto. Vou deletar o quadro que já existia. E agora, a minha animação, pessoal, ela é feita com base em duas imagens. E se eu clicar aqui, ó, eu tenho a velocidade e se ela vai repetir ou não. Então, eu quero que ela repita. Então, eu vou clicar aqui. Então, ela vai repetir quantas vezes? Então, reparem, ó, o número de vezes que a animação deve repetir caso não esteja em repetição. Eu não preciso alterar, por quê? Porque aqui o repetir está marcado, então ele vai ficar repetindo eternamente. Cliquei, vou arrastá-lo aqui para dentro. Reparem que a posição dele na layer, ó, é o quê? Cadê? 2 de 3, tá ok? Então pronto. Aí eu quero mudar a sua posição na layer. Basta clicar com o botão direito, Ordem Z, e aqui eu consigo movimentá-los, ó, tá? E até mudar de camada. Mas essa questão das layers, de camadas, é uma outra história, pessoal. Neste nosso projeto, nós não vamos precisar trabalhar com camadas, porque ele é bem simples, voltado para quem está começando no mundo do desenvolvimento de jogos, em especial no Construct. Então agora eu já tenho o meu player, eu já tenho meu tanque. Falta o que? O tiro, pessoal, que eu vou utilizar para destruir o meu tanque. Então vou clicar em qualquer área e vou adicionar também um sprite, tá? Vamos lá? Nome. Bullet. Bala. E vou inserir e vou escolher quem? Aqui, ó, esse pontinho. Pronto, tá aqui. Um detalhe interessante, pessoal, quando eu insiro um sprite, tá? Vou pegar aqui o meu tanque. Se vocês repararem aqui, ó, eu posso definir pontos de imagem. O que são pontos de imagem? São pontinhos que eu vou utilizar para programar algo no meu game, tá? E também a área de colisão, ó. Então, no caso, se eu clicar aqui, essa sprite, a 0, tem esta área de colisão. A 1 vai ter outra área. Então, eu preciso definir a colisão para todas as minhas sprites. Geralmente, ele já vem, vamos dizer assim, configurado, porque ele acaba selecionando toda a imagem, já, por padrão. Então, tá aqui, tá ok? A única coisa que nós vamos fazer com o nosso canhão, nosso player, ó, nosso turret, reparem aqui como ficou, ó, a área de colisão. Eu posso movimentar aqui os pininhos, caso eu queira, ó. Então, posso vir aqui, ó, e fazer o que? Clicando nos quadradinhos, eu consigo movimentar essa área de colisão, tá?
Se eu clicar 2 vezes, ele cria uma outra área, ou melhor dizendo, um outro nó. Porém, tomem cuidado, quanto mais nós vocês inserirem no seu game, mais pesado ele pode ficar. Ó. Então aqui está o nosso jogo, onde eu inseri outros pontos de colisão. Tá? Então está aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, eu posso excluir esses pontos. Vou deixar assim, achei que foi interessante. Tá? Vou só fazer isso, ó. Pegar uma área maior. Pronto. Tá? Então tá aqui. Mas o que eu quero criar mesmo, eu praticamente alterei essas configurações da área de colisão, porque eu abri e já caiu direto aqui. O que eu quero adicionar é pontos de imagem, ó. Então eu tenho meu ponto de origem, que é no meio, ó. Então, olha um detalhe interessante. A sprite se diferencia no primeiro ponto do plano de fundo pela origem, pelo ponto da imagem de origem, que é no centro. O tilde background, que é o plano de fundo, é aqui no cantinho, tá? E também porque quando eu redimensiono meu objeto, o plano de fundo ele duplica a imagem e a sprite ele redimensiona a imagem, tá? Então aqui nós vamos fazer o quê? Eu vou criar um novo ponto, pessoal. Botão direito aqui na área branca, ó, adicionar novo ponto de imagem. Tá aqui o pontinho, ó. E se eu vier aqui na minha imagem, com este item selecionado, eu posso clicar no local que eu quero criar este ponto da imagem. Ah, Danilo, quando que nós vamos utilizar isso? Vocês vão ver. E eu vou clicar aqui, ó, na frente do canhão. Tá ok? Ah, está fora do quadradinho aqui, não tem problema, tá? Então pronto. Inserimos no nosso jogo, pessoal, todos os elementos que nós vamos utilizar. A bala, o tanque e o nosso turret, nosso player. Então vou dar um play, só para nós visualizarmos a animação do tanque, ó, que legal, tá? E os objetos. Ah, Danilo, no começo do jogo eu não vou ter atirado ainda. Tudo bem, mas vocês devem deixar o objeto em cena. Então, como ele não vai existir no primeiro momento, tem que arrastá-lo para fora da minha cena. Então vem aqui, ó. Pronto, tá aqui. Ele existe na cena, mas ninguém consegue visualizá-lo porque ele está fora da câmera, tá? Aí eu também não quero que o tanque apareça logo de início, então coloque o tanque fora da cena. Porém, eu vou deixar o tanque aqui por enquanto, ó, no cantinho, quietinho. O tiro aqui fora e o nosso player aqui. Vou salvar o nosso projeto. Vou indicar uma pasta na nuvem, tá? Eu gosto de salvar meus projetos no Drive. Então, Construct 3. Tá aqui os nossos projetos, ó, alguns que eu já havia feito. Tá ok? Tank Attack, Tower Defender e mais alguns. E eu vou chamar este projeto do que? De Turret. Então aqui, nome do arquivo. Turret Defender. Pronto. E eu vou criar uma pastinha para armazenar o nosso projeto. Turret Defender. Está aqui. Vou salvá-lo dentro da pasta. Então vou clicar 2 vezes na pasta. Tá? E vou fazer o que? Vou salvar. Só que aqui, obviamente, o nome do arquivo, pessoal, por se tratar de um nome, ele tem que ser todo junto, não pode possuir um espaço. Pronto. E também é interessante não utilizar caracteres especiais. Salvei. Pronto, tá aqui, ó. Salvo com sucesso. E nós vamos continuar o desenvolvimento desse projeto, pessoal, no nosso próximo encontro. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.